Bom, pessoal, voltamos mais aqui agora. Estamos aqui agora com o Leonardo Mazedo, que é doutorando em Nutrição e Produção Animal com especialização em Genética pela USP. Palestrou aqui no Aves Experience sobre genética, evolução e seleção das aves. Então a gente vai trocar uma ideia sobre genética aqui com ele, né? Como o estudo da genética pode beneficiar os criadores? Bom, eu acho que hoje os criadores eles estão bem munidos, né, nas áreas de nutrição, comportamento, ambiência, mas a genética acho que é uma área meio negligenciada, assim, né, pela maioria dos criadores. Não sei se é por conta da matemática, que o pessoal fica com um pouco de medo. Mais complexo? O pessoal fala que mexe com genética, mas a genética mesmo é uma área que envolve muita estatística, né, muito estudo. Eu acho que a maioria dos criadores fica um pouco com o pé atrás de mexer com genética de verdade. Mas a genética ela é uma área surpreendente. Eu acho que para os criadores ela tem muito a agregar, porque ela traz não só benefícios do ponto de vista científicos, né, que a gente pode descobrir muita coisa sobre os nossos animais, mas do ponto de vista de custo, comercial e de custo, né? Porque a genética ela vai ajudar a gente a selecionar nossas aves, então a gente ter poder de decisão, de saber qual ave que a gente vai deixar na nossa criação, qual ave que a gente vai descartar da nossa criação. Esse é um ponto muito importante. Outro ponto é a seleção de animais que não vão trazer doenças genéticas para dentro do nosso plantel. Esse é um outro ponto bastante importante. E eu acho que a genética tem tudo a agregar, acho, nas mais variadas espécies, nesses dois pontos. Perfeito, perfeito. E o que é seleção artificial e como que ela é aplicada na avicultura? Na avicultura comercial, a gente tem um grande viés, assim, né, que o pessoal fala, porque o frango tem hormônio. Esse é o grande mito aí, né, da avicultura comercial. Mas, na verdade, o frango ele é um grande exemplo da seleção artificial. Então, os frangos eles foram selecionados nos últimos 50 anos aí para ganhar muito peso. Eles são os marombas aí das aves, né? Eles chegam a 42 dias com quase 3 quilos. Eles ganham peso muito rápido. Então, a seleção artificial ela vai, a partir de modelos estatísticos, selecionar quais são os melhores reprodutores para serem cruzados e aí chegar no animal de alto valor genético. Essa é a seleção que a gente tem. Hoje a gente tem algumas ferramentas, né, como eu falei para vocês, de genômica, que a gente consegue ainda mais precisão nesse processo. Então a seleção artificial é mais ou menos isso. Perfeito, perfeito. Quais os riscos aí que a gente tem quando as pessoas às vezes começam a fazer cruzamento indiscriminado, tentando fazer essa brincadeira de genética, seleção ali, sem muito aprofundar ou sem muito entender de genética hoje? Cruzamento visual, né, ele é muito legal, né, a gente brincar um pouquinho com isso. Ele é muito gostoso, até eu sou criador também, né, e a gente brincar um pouquinho com isso é bem legal. Mas tem alguns riscos quando a gente trabalha com criação, principalmente criação comercial. Porque ao mesmo tempo que você acerta, você erra também. E errar significa custos para sua criação, significa você colocar genes que podem causar problemas sem você saber. Então você pode estar inserindo alguns genes que causam doenças genéticas, que vão causar problemas de perna, problemas de pena, que você não sabe que estão inseridos ali. Então a genética vai ajudar você a não ter esses problemas dentro da sua criação. E esses problemas acabam, como não é visualmente, não é visível, você continua fazendo e vai contaminando cada vez mais o plantel. E o custo, né? Porque a cada geração dessa que você erra, você vai ter que criar esses animais, você vai ter que esperar. E para uma característica, por exemplo, produção de ovos. Como é que você vai ter que saber que uma galinha produz bem ovos? Você tem que esperar ela até o final da vida dela produzir todos os ovos para você saber que ela é uma boa galinha. Com a genética não, você vai lá, genotipa a galinha e você sabe se ela é uma boa poedeira ou não.
Então tem tudo isso. Você está falando bastante de custo com relação a isso. Para um criador hoje investir num estudo, numa consultoria, levar esse conhecimento de genética para dentro do criador, é algo que eles desconhecem esse custo, que na verdade não é nem um custo, né? Acredito que seja mais uma visão de olhar como um investimento, né? No seu plantel, na sua empresa e tudo mais. É muito alto? Isso? O investimento inicial é alto, só que é igual você falou, é um investimento. Perder dinheiro porque você errou é um custo, entendeu? Exatamente. A diferença? Perfeito, perfeito, perfeito. E essa seleção genética, né? Além da questão visual que a gente falou, ela também influencia no comportamento dessas aves? Comportamento é uma característica bastante legal da gente tocar, porque o comportamento, a gente fala de seleção, quando a gente fala de características que envolvem muitas rotas metabólicas, como é o comportamento, você pensar, o que está envolvendo o comportamento do animal? O que ele come afeta o comportamento. Os animais que estão convivendo com ele afetam o comportamento. O humor dele, os hormônios. Então, quantas rotas metabólicas estão envolvidas aí? Muitas camadas, né? Então, quantas proteínas estão envolvidas nesses processos? Muitas. Imagine que cada gene vai codificar uma proteína. Então, quantos milhares de genes estão envolvidos no comportamento? Então, como é que você faz para selecionar todos esses genes de comportamento? É muito difícil. Então, a herdabilidade para comportamento é muito baixa. Perfeito. Então, como é que você faz para selecionar alguns comportamentos? Demora muito tempo. Muito tempo. Então, você precisa de algumas ferramentas para te ajudar a diminuir esse tempo que demora para você selecionar comportamento. Algumas dessas ferramentas. Sistemas de imagem que vão transformar a nossa visão, que pode ser subjetiva sobre um comportamento, em número. Então, a gente tinha antigamente aqueles negócios que a gente anotava, né? Que eu esqueci o nome agora, como é que é? Etograma. Que a gente fazia anotação de comportamento, mas uma pessoa olhando o comportamento e outra pessoa olhando o comportamento pode ser diferente. Depende muito da referência, vai enviesar muito essa variação. Hoje, as inteligências artificiais elas vão ter tirar essa subjetividade de diferentes pessoas avaliando o comportamento. Então, isso é uma coisa legal que a gente insere para dentro desses programas. Outras coisas que a gente tem é a genômica. Então, a gente tem muitos genes, a gente consegue saber quais são esses genes que afetam o comportamento. Então, essa inserção de tecnologias ajudou muito a gente selecionar essas características que têm baixa herdabilidade, como comportamento, como reprodução, que eu falei da galinha, que demora muito tempo. Sim. Essas características de baixa herdabilidade. Fantástico, hein, cara? Muito legal. Dá curiosidade, né? Dá vontade. Parece interessantíssimo. E pensando nesses avanços, né? Acho que em pouco tempo que a gente conversou aqui, muita coisa legal que eu acho que a gente não ouve muito nas rodinhas de conversa de criadores, né? Não é tão comum esse assunto que é mais complexo, como você tinha falado. Que avanço genético a gente pode esperar aí para os próximos anos? Como é que está o seu próprio doutorado e tudo mais? O que você tem pesquisado? O que vem por aí para a criação? A gente tem visto bastante esse uso de sensores e inteligência artificial para encontrar padrões, né? Diminuir a subjetividade. Tem se visto bastante o uso de biomarcadores. Então, o que são esses biomarcadores? Eles vão encontrar substâncias, compostos voláteis, que vão, por exemplo, você está com uma doença. Essa inteligência artificial vai tentar encontrar padrões em compostos no seu organismo, que vai tentar determinar se você está com uma doença. Então, esse tipo de coisa está sendo estudado para ser incorporado dentro da genética. E aí esses metabólitos e tal estão sendo relacionados a genes. Toda essa parte. Então já pode prever que a inteligência artificial, assim como está impactando várias áreas, criadores já chegou nos criadores, eles já precisam estar atentos a essas novidades. Já. A genética 4.0, não sei se 5.0 já. Fantástico, fantástico, fantástico. Bom, Léo, muito obrigado aí pelo papo. Muito obrigado mesmo. E, pessoal, acompanha a gente aí, vocês já viram aí, inteligência artificial, genética, muita coisa legal.
e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.